paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Dei uma olhadinha aqui um pouco, ia dar uma lida na palavra aqui, mas resolvi deixar umas palavras aqui agora para fortalecer a tua fé. Não importa a situação que você está neste momento. O que importa é você desejar mudar a tua vida. Tem um dizer que diz assim: aquele que não quer levantar e acender a luz, não pode reclamar do escuro. E assim também com relação à vida. Se você não se interessa em mudar as tuas atitudes, em mudar os teus caminhos, os mesmos erros trarão os mesmos problemas e você continuará sofrendo. E uma coisa muito importante na vida da pessoa, para ela mudar, é primeiramente ela reconhecer a necessidade da mudança. Quando Jesus disse assim, que ele veio para os doentes e não para os sãos, é preciso a pessoa entender que ela precisa disso. Por exemplo, as pessoas que se acham justas, Jesus descarta. Quantas vezes eu já falei para as pessoas de Jesus, etc e tal, eles falavam: não precisa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo todo mundo, cuido mais da minha vida, tranquilo, sossegado, não preciso eu aceitar Jesus, ser crente, orar, jejuar, estudar a Bíblia. Eu já sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, não faço mal a ninguém. Não consegue enxergar a necessidade de mudança. Essas pessoas se acham sãs e Jesus descarta. Quando Jesus diz: eu vim para os doentes, é aqueles que ele fez o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só que eu estou falando sobre a pessoa que tem o entendimento da palavra. E ela não consegue sair do problema, da luta, da dificuldade, por causa da sua maneira de viver. Porque não quer mudar a sua vida. Porque não quer buscar a mudança completa, a transformação. E daí não adianta reclamar dos problemas que o pecado está gerando. Não tem como a pessoa querer. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa reclama de uma enfermidade, mas ela não busca a cura. E assim são pessoas que estão passando luta, dificuldade em todas as áreas da vida. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e não querem mudar a sua vida, porque a maioria desses problemas são consequência da forma que ela está vivendo a sua vida cristã. Uma vida relaxada, ora quando dá, e aquela oração fraca, o básico, jejum lá de vez em quando, palavra de Deus, só os versículos que falam de bênção, de vitória.
E vai para a igreja achando que Deus vai mudar a vida deles, vai entregar bênção, vitória, sem eles fazerem nada. Deus pode abençoar, Deus abençoa. Só que o problema aqui é a diferença de situação relacionado àquele dizer: aquele que não quer levantar, acender a luz, não reclame do escuro. Então, se a pessoa não quer mudar a sua vida, o seu conceito, o seu caminho, os problemas virão, as dificuldades virão e continuarão, porque a maioria desses problemas é a causa da sua vida em que está vivendo, aonde não quer mudar, não quer buscar a Deus verdadeiramente. Por exemplo, tem pessoas que dizem que não conseguem se libertar, dizem que não conseguem se firmar, se fortalecer na presença de Deus. Só que se você for analisar, essas pessoas não se dedicam, não buscam, essas pessoas não renunciam, não se entregam verdadeiramente. E daí continuam os mesmos problemas, mesmas guerras, mesmas lutas, mesmas dificuldades. Só que, como eu falei, eu estou trazendo uma palavra de encorajamento. Uma palavra para te encorajar. Às vezes você está numa situação assim. Às vezes você parou aqui à toa, que não quer nada com nada. E deu uma atenção para esta palavra. E esta palavra está falando com você. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada, aprenda isso, que nada nesse mundo e nessa vida que se faça é à toa. Nada nesse mundo que se faça é à toa. Porque tudo o que se faz tem uma consequência. Vou dar um exemplo. Tem consequência no que você olha, a forma que você olha, a forma que você enxerga, a forma que você pensa, a forma que você entende. Tudo tem uma consequência. Então nada é à toa. E se você está ouvindo essa palavra, pode ter certeza que, seja para o bem, seja para o mal, vai ter consequência. Como assim? A palavra de Deus, ela veio para dar vida, para libertar, para purificar, para santificar, para salvar. Só que não depende somente da palavra de Deus nesse sentido. Porque a pessoa que ouve a palavra de Deus tem a sua maneira de receber, entre aspas. Daí você pode dizer, mas tem pessoas que não recebem, tem pessoas que não aceitam. O simples fato de ouvir já está recebendo. O fato dela não aceitar não muda o peso da palavra sobre a vida dela. Por exemplo, 2h da madrugada, nós fechando um posto de combustível lá em Tijuca, em Santa Catarina, chegou um carro cheio de bandido. A rapaziada que estava, a maioria, tinham saído aqueles poucos dias da cadeia. E vieram mostrar coisas imorais, querendo mostrar coisas imorais no celular para mim, porque falaram, ô irmão, olha aqui, não sei o que e tal. Eu disse, ô, tira essas coisas daqui, rapaz, tira essa nojeira daqui. Você não gosta, não sei o que. Eu disse, servo de Deus, rapaz, não gosta dessas imundícias do inferno aí. E naquela que eu confrontei eles, porque tudo bandido, chegaram apavorando no linguajar mundano, chegaram eufórico ali. E nisso Deus abriu uma oportunidade de eu pregar a palavra para eles.
E eu nunca me intimidei, graças a Deus, já preguei para macumbeiro, para feiticeiro, para assassino. E não ia me intimidar de pregar para aqueles que eu nem sabia da vida deles. Só depois de um tempo que eles falaram que tinha saído e contaram que era a vida errada, etc e tal. Mas a começo de conversa eu pensei que eram jovens que estavam se divertindo e chegaram ali. E nisso estava outro rapaz que trabalhava ali, ele trabalhava até 2 horas juntamente comigo ali. E depois ele ficava de vigilante até as 6 da manhã. Ele revezava com o irmão Samuel, um outro que trabalhava lá. E daí sempre no sábado eu ficava até as 2 da madrugada, que dia de semana fechava meia-noite. E no sábado fechava 2 da madrugada. E eu ficava para fazer umas horas extras. E quando eles chegaram ali, começaram a querer... Eu já ia para casa. Só que daí quando eles vieram ali, daí o Márcio que estava ali, pegou e falou para eles, ó, isso aqui, ó, o Mário é da igreja, servo de Deus, tal, é crente. Daí eles vieram abrir o celular querendo me mostrar mulheres ali, etc e tal. Eu disse, ô, tira essa imundícia daqui. Você não gosta, irmão? Eu disse, eu sou servo de Deus, rapaz, não vem com essa imundícia aqui. E nisso ali, Deus abriu uma porta para mim pregar para eles de uma forma tremenda, para a glória de Deus. Eu nunca me intimidei, já nem sabia de princípio quem eles eram. Peguei e comecei a falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre as pessoas que estão no mundo, mortos espirituais, influenciados por demônios, servindo a Satanás, filhos das trevas. Peguei pesado, digo, já que eles estão querendo vir para cima de mim aí, querer me apavorar e querer zombar de mim, agora o chicote vai estralar. E comecei a descer a lenha neles. Eles, pois é, ô irmão. Os dois ali falaram, nós saímos da cadeia agora, não sei o que, cara, nós somos da vida errada e tal, mas nós respeitamos, não sei o que, Deus é Deus, não sei o que. Eu digo, então escute a palavra aí, rapaz. Fiquei 1h30 pregando para eles. E daí até parou ali e disse, rapaz, você converteu na cadeia? Eu disse, se converteu na cadeia. Por que, rapaz, se converteu na cadeia? É, porque você tá falando desse jeito, rapaz. Parece que quer brigar com nós aqui, não sei o que e tal. Eu digo, não é assim, rapaz. Isso aqui é a palavra de Deus, homem. Mas então você saiu do mundo errado. Porque ó, a forma que você está falando, eu disse, primeiramente, Deus me resgatou do submundo das drogas, do submundo das trevas. E lá eu nunca tive medo do diabo, eu nunca tive medo de nada. E agora para pregar a palavra de Deus, eu acho que eu vou me intimidar por você falar que é da cadeia, que saíram da cadeia agora há pouco tempo, que são envolvidos com isso, rapaz. Esse mundinho aí eu conheci a fundo quando eu servia a Satanás, quando eu estava nas trevas. É, mas eu vi mesmo que você não é qualquer um mesmo, pelo jeito que você está falando aí, não sei o quê. Daí um falou, o jeito que ele falar parece que está querendo brigar com a gente. Eu disse, não, eu estou falando a palavra de Deus, rapaz. Estou falando a verdade absoluta aqui. Eu trouxe uma palavra de mudança de vida para eles, puxando um testemunho, contando alguns livramentos que Deus me deu no mundo e tal. E daí, voltando para falar que toda palavra que a pessoa ouve nunca é inútil, nunca é em vão. Por quê? Vou falar o que eu falei para os rapazes. Disse, olha, é o seguinte. Vocês estão vendo, vocês ouviram tudo essa palavra, ouvimos, vocês contestam, não sei o que e tal. Não, mas é a verdade mesmo que você está falando. Você está na Bíblia, é de Deus. Então eu peguei e disse, agora vocês escolhem, rapaziada. Vocês querem que Deus traga este momento aqui, que vocês ouviram a palavra dele. Vocês querem que Deus traga este momento aqui no dia do arrebatamento para entrega de galardão? Onde ele vai mostrar num telão, vocês ouvindo esta palavra aqui, abrindo o coração e buscando a Deus para serem libertos, transformados e salvos? Ou vocês vão querer ver este momento aqui no dia do juízo final, do trono branco do juízo final? Eles falaram, nós queremos com Jesus. Eu disse, mas então vocês precisam abandonar o pecado, rapaz.
Vocês precisam se converter, confessar Jesus, abandonar esses vícios, essa vida aí errada de vocês. Eu disse porque tudo que vocês estão ouvindo aqui está sendo registrado e vai chegar o momento que Deus vai trazer esse momento aqui, desta palavra aqui, diante de vocês e também de mim. E eu espero, creio e busco que quando Ele trazer esse momento, eu esteja recebendo o meu galardão. Eu esteja ali glorificando a Deus por estar recebendo o meu galardão e conhecendo Jesus face a face, sabendo que eu ficarei a eternidade com Ele na glória. E eu espero também que vocês estejam lá da mesma forma nesse mesmo momento e não no juízo final, no trono branco, vendo este momento aqui. Por isso que eu falo, toda palavra não é inútil, não é em vão. Eu vou dizer mais. Toda palavra de Deus, quando a pessoa endurece o coração para aquela palavra, quando a pessoa diz, né, eu não quero saber, não é desse jeito, e tá bom do jeito que eu tô, ela está endurecendo o coração como o faraó. E está aumentando o juízo de Deus sobre a vida dela. E se você está passando por dificuldade, por luta, por batalha, muitas das vezes é a necessidade de você se santificar, se consagrar. Tem muitas lutas na vida da pessoa que são consequência do seu pecado. A maioria das lutas é consequência do pecado da pessoa. Se a pessoa se santificar, ela vai ver que muito dessas lutas vai ser dissipada, vai ser dizimada pelo fogo do Espírito e pela justiça de Deus. Porque não está dando mais legalidade. Tudo que se planta, colhe. E tem coisas que a pessoa não colhe no momento. Mas dá legalidade para que o demônio trabalhe e coloque problema, dificuldade, luta, batalha, guerra, de todo jeito na vida da pessoa. Uma coisa que eu sempre falo, crentes perturbados, crente que qualquer lutinha se perturba, qualquer problema já fica abatido, sofrendo. Se a pessoa tem uma vida espiritual ativa, na oração, quando eu digo na oração, naquela comunhão, naquele relacionamento com Deus, aquele relacionamento de você estar orando assim, falando com Deus assim, sentindo aquela alegria fluindo do seu coração, que você fica tão maravilhado, tão feliz, que você sente como se Jesus estivesse junto de você ali, ó, te abraçando, você sentindo aquela presença maravilhosa. E você chega a parar a oração assim e dá risada de tanta alegria, aquela alegria que você fica dando risada. Daquela alegria que você não consegue segurar, conter no teu coração, que flui na oração. Aquela alegria tão maravilhosa, tão gloriosa, que as dificuldades da vida diante disso são nada. São nada. Tudo que a pessoa passa quando está na presença de Deus em comunhão, a graça de Deus é tão maravilhosa que se ela olhar com os olhos carnais a luta, ela se arrebenta, ela sofre. Mas agora, recebendo a graça de Deus na comunhão, ela olha com a visão espiritual, vê que a luta não é nada. A dificuldade é passageira. Aquilo não afeta a alma dela. Por causa da graça do Espírito Santo. Porque ela está fortalecida na fé. Porque ela está bem com Deus. Presta atenção, uma coisa que eu tenho por experiência de vida cristã. A maior fortaleza que existe na vida de um crente, escute bem o que eu vou falar. A maior fortaleza que existe na vida de um crente é a comunhão dele com Deus. Ele está bem com Deus em santidade.
Quando você está em santidade na presença de Deus, irrepreensível, pode ter a luta que tiver. Não te intimida, não te abala. Por quê? Porque você conhece o Deus que está com você e você sabe que nada pode te derrubar, te parar e te afetar por causa da presença de Deus que está na tua vida. Isso é muito real. Isso é muito real. Eu passei lutas tremendas, dificuldades tremendas, guerras, batalhas, provações e passo. Deus prova. Só que o que acontece? Com a presença de Deus, você em comunhão com Deus, em santidade, isso tudo não te abala. Não te abala e não tira a tua paz. Isso é real. O maior fortalecimento na vida do cristão é a comunhão com Deus. Se eu estou em comunhão com Deus, a luta que vier, eu fico em paz. Eu fico tranquilo. Eu descanso em Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele vai dar vitória. Eu estou bem com Ele. Eu estou irrepreensível na presença dEle. Eu sinto a graça, eu sinto a unção, eu sinto a presença sobrenatural do Espírito Santo fluindo na minha vida. Não existe luta, não existe barreira, não existe dificuldade, não existe nada que venha a afetar a minha vida. Agora analise. Como que está a tua vida diante de Deus? Está sincero, está em santidade, está buscando a Deus com um coração sincero? As pessoas podem ajudar, todo mundo pode tentar ajudar, mas tem coisa que é só Deus. Só Deus. Tem coisas que é você e Deus. É Deus que vai mudar. Porque tem coisas que é espiritual e ninguém pode chegar lá. O máximo que pode é interceder para Deus dar vitória, para Deus agir em favor. Uma das coisas que eu sempre oro, Senhor, dá sabedoria para fulano. Diz, estou na luta, estou na prova. Meu Senhor, dá visão, dá discernimento, dá sabedoria, dá prudência. E ensina a forma com que deve se comportar diante desta luta. Se é para consertar a vida diante do Senhor, revela, mostra, fala, cobra. Se é para buscar ao Senhor com mais intensidade, Senhor, fala, orienta, direciona a pessoa para que ela possa sair dessa dificuldade onde ela está presa e não consegue enxergar uma saída, porque falta de discernimento e visão espiritual. Tem muitas coisas que acontecem que são causas da prática de vida da pessoa. Vou ser bem sincero, o diabo atua nesse mundo. Mas tem coisa que é a própria pessoa que causa na vida dela. Tem guerra espiritual, tem o diabo atacando, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Tem, mas a maioria das lutas são as causas dos crentes que não se santificam. São a causa do seu próprio pecado, da sua própria rebeldia e desobediência, porque não querem abandonar o pecado. Imagina uma pessoa que conhece, sabe que é pecado e ainda fica se alimentando daquilo. Uma pessoa que sabe que é pecado e ainda permanece com aquilo. Não quer renunciar, não quer abandonar, não quer santificar a vida. O ímpio, se colocar diante de Deus e pedir para Deus abençoar, livrar, até dá para entender, na situação que ele está cego espiritual, sem conhecimento nenhum de Deus, mas agora você vê esses crentes que estão em pecado deliberado, que não querem abandonar, e querem ainda que Deus venha e abençoe, e proteja, guarde, peleje, e quer ser o queridinho de Jesus, sem abandonar o pecado, sem abandonar aquilo que Deus quer que abandone. O maior fortalecimento na vida do cristão é a comunhão dele com Deus, está irrepreensível. Quando a pessoa estiver bem com Deus, ela vai ver que não tem
nada que venha afetar o seu coração, afetar a sua mente. Vai ter uma mente blindada com o capacete da salvação, porque tem a mente de Cristo, tem sabedoria e autoridade de Deus pela espada do Espírito, tem uma proteção do escudo da fé sobre a vida dela. E é isso que Deus quer que os cristãos tenham, uma vida fortalecida no Espírito, uma vida revestida, uma vida santa. Que palavra tremenda que nós lemos ali em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu medito direto nesta palavra, nesse versículo. É um versículo maravilhoso que desde o momento que eu me converti, quando eu li ele a primeira vez, eu nunca mais esqueci, e desde lá sempre estou meditando nele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Que palavra tremenda é essa! Por isso que nós precisamos compreender que não tem como nós servir a Deus e ceder ao pecado, à carne e ao mundo. Isso é adultério espiritual, Tiago 4,4. Isso torna a pessoa uma prostituta no mundo espiritual. Agora olha o peso desta palavra, onde o apóstolo João, ele fortalece ainda mais. O apóstolo Tiago fala adúlteros e adúlteras, e o apóstolo João diz o quê? Aquele que ama o mundo, que quer as coisas do mundo, mundana ainda, o amor do Pai não está sobre ele. Então, sobre o crente adúltero que leva uma vida de adultério espiritual, com o mundanismo, com a vaidade, não está simplesmente pecando contra Deus, tornando-se inimigo de Deus. E o apóstolo João falando, o amor de Deus não está sobre vós. Se é amigo de Deus, a ira de Deus está sobre vós. Olha que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Será que eles que estão pregando nos altares, obreiros, obreiras, pastores, será que eles têm coragem de dizer assim, ó, se você está no mundanismo, se você ainda ama a vaidade, você é inimigo de Deus, você está em adultério espiritual, inimigo de Deus, e se você ainda ama esse mundanismo, essa vaidade, o amor de Deus não está sobre você, mas a ira de Deus está sobre você. E agora eu te pergunto, será que eles têm coragem de pregar isso no altar? Onde eles estão passando a mão para não perder membro, para ganhar o quê? Dízimos e oferta por interesse. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de pregar esta palavra e dizer, ó, se você não vive em santidade do espírito, da alma e do corpo, você é adúltero, é adúltera. Você é inimigo de Deus. O amor de Deus não está sobre você, mas sim o juízo, a ira de Deus está sobre você. Será que eles têm coragem? E quer saber por que eles não têm coragem também? Porque eles não têm autoridade espiritual, porque eles mesmos não têm essa vida, essa firmeza que a palavra de Deus requer, da santidade no espírito, na alma e no corpo. Uma das vamos dizer assim, de uma instrução muito séria ali, ó. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eles querem pregar sobre tudo que é coisa, sobre tudo. Nossa, tem mensagem, olha, que se for pregar o ano inteiro, esses teólogos, que se eles começar de janeiro, dia 1º de janeiro, eles vão até o final de dezembro, pregando só mensagem diferente.
Só mensagem diferente. Mas eu prefiro ficar com aquilo que é o alicerce, que é a base. Não sai do foco. Sem santificação ninguém verá Deus. Sede santo porque o Senhor teu Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O centro do evangelho é a santidade, é a vida espiritual, tem que exortar. Paulo falou, Timóteo, prega tempo e fora de tempo, porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres que pregarão mensagens para alimentar o seu ego, conforme as suas próprias concupiscências. Eu prefiro ficar aqui no foco. Cristo, santidade, crucificação, sangue de Jesus, fé, graça. Pregar contra o mundanismo, contra a vaidade, contra a carnalidade, as obras da carne. Eu tenho visto tanta mensagem que é bíblica, mas para santificação não tem vida. É um acúmulo de um conhecimento onde você não tem aquela firmeza, porque parece que não tem aquela exortação, aquele despertamento que está ali te alertando sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade. Então nós precisamos focar na santidade, na doutrina e manter firme. Como o apóstolo falou, eu não me canso de escrever as mesmas coisas porque é segurança para vós. E eu não me canso de falar que quem não crucificar a carne com suas paixões e concupiscência não vai subir no arrebatamento, se morrer vai para o inferno. Eu não me canso de falar santidade no espírito, na alma e no corpo, irrepreensível. Eu não me canso de falar que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não me canso de falar, ore, jejum, consagre, santifique e busque a plenitude do Espírito Santo, só assim você vai vencer. Nós estamos nos últimos dias na face da terra e não tem tempo para mais nada. Temos que buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a nossa vida está em Cristo, em Deus. Isso é Bíblia. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Está acabando esse tempo aqui. Deus abençoe. É uma palavra para você despertar e mudar. Muita luta, muita batalha, muita guerra. Às vezes é consequência do teu próprio pecado. Não tem paz, não tem alegria, não tem ânimo. Pecado. Pecado da legalidade para todos os ataques do diabo. E também traz problema, aflição, angústia para a alma. Se converta verdadeiramente, faz um concerto com Deus, busca a santificação que Deus vai dar vitória. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Estarei orando aqui no término da campanha, apresentando vocês para a glória de Deus, para que Deus possa libertar, transformar, salvar, santificar, curar, abrir porta, abençoar e livrar de todo o mal e salvar a família de vocês. Que Deus abençoe poderosamente.